Impeachment e confisco, tudo isso pode acontecer novamente no Brasil? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tenho reparado muito nos últimos comentários dos meus vídeos e mais, nas caixinhas de perguntas que eu abro lá no Instagram, muitos ficam me perguntando se o Brasil passará por um novo impeachment agora do Lula ou se teremos um confisco de poupança à la Collor, como aconteceu no começo dos anos 90. Pois bem, além disso, grande parte das pessoas que me procuram para ajudar na carteira de investimentos dele, para quem me acompanha sabe que eu estou há 19 anos no mercado financeiro, sou um dos principais sócios aqui da Aquavera Investimentos e aproveito para deixar o link aqui embaixo, eu mesmo respondo, brunomusa.com.br/investimento, para falarmos a respeito disso. Muitos me procuram falando como proteger de um confisco que pode acontecer no Brasil. Será que seja um juiz da Suprema Corte, ou o próprio Lula, ou o PT, ou o Congresso passarão novamente o que o Brasil já passou algumas vezes? Pois bem, é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, com dados, fatos e números, a minha própria opinião. Então fica até o final, porque é justamente isso que nós vamos analisar e as oportunidades que estão passando debaixo dos nossos olhos. Pois bem, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre o impeachment. O primeiro deles teve a ver com o confisco de poupança que o Collor, ou melhor, a sua ministra da Fazenda, anunciou um dia após ele ganhar as eleições, após a posse. No dia 16 de março de 1990, Collor anunciou que estava confiscando as poupanças dos brasileiros. Ou seja, quem tinha até 50 mil cruzeiros ou cruzados na época, não me lembro exatamente qual era a moeda, manteria esse montante disponível e o resto estava absolutamente congelado. Para entendermos ali o cenário como um todo, o Brasil vivia uma hiperinflação, o que obviamente destruía o poder de compra do brasileiro. Isso significa que a moeda era uma moeda inflacionada. Ninguém depositava confiança naquela moeda. Assim como no peso da Argentina, principalmente pré-Milei, Bolívar venezuelano, como por exemplo o dólar de Zimbábue, que criou uma nota de $1 trilhão de Zimbábue, e como aconteceu aqui no Brasil com o cruzado novo, cruzeiro, todas as moedas que simplesmente não tinha confiança por parte da população e, portanto, queriam vender a moeda para trocar por bens, serviços ou outras moedas que amanhã, no dia de amanhã, a gente acreditava que teria mais valor do que a própria moeda. Ou seja, manter 100 mil cruzados no teu bolso hoje significa que amanhã você teria um valor via poder de compra menor. O que 100 mil cruzados compravam hoje não comprariam amanhã. Por isso aquelas filas no supermercado intermináveis quando as pessoas recebiam o salário. Claro que para fazer esse contexto do impeachment, tudo foi colocado nas costas de uma Fiat Elba, um carro que foi produzido pela primeira vez em 1986 e que ficou conhecido o caso como o Collor tendo adquirido uma Fiat Elba com dinheiro desviado, principalmente das contas do seu tesoureiro de campanha, que era o PC Farias. Tudo pano de fundo, porque a situação econômica acabou levando ao impeachment do Collor, dado uma situação tão bizarra, absurda, que ele e a sua ministra da Fazenda acabou congelando a poupança dos brasileiros. Mas a moeda não tem confiança das pessoas, portanto ela perde valor, porque o governo gasta muito mais do que arrecada. E ao voltarmos nos anos 80 e começo dos anos 90, o Brasil tinha várias torneiras abertas que jorravam capital para dentro da economia. Um exemplo, aqueles bancos estatais, como era o Banespa, o Banerj, o Banesc, eles tinham uma conta direto vinculada com o governo e quando essa conta corrente ficava negativa, porque o governo gastava muito e usava o saldo dela e deixava negativo, o governo podia imprimir dinheiro e colocar créditos nessa conta para tapar o buraco. Esse dinheiro entrava na economia e uma oferta muito grande de dinheiro fazia com que, obviamente, o seu valor caísse, a moeda depreciasse de valor e os preços sobem. A inflação não é a alta dos preços, a alta dos preços é a consequência da desvalorização de uma moeda. Uma moeda que vale menos, você precisa de mais unidades monetárias para comprar o mesmo bem e o mesmo serviço. Então, o preço sobe porque a moeda perdeu o poder de compra. E naquela época,
o governo era completamente irresponsável fiscalmente, como estamos vendo agora aqui no Brasil. Mas claro, a lei de responsabilidade fiscal fechou algumas dessas torneiras, esses bancos estaduais foram privatizados, não é mais tão fácil imprimir dinheiro e abastecer os bancos. Hoje você tem outros caminhos que eles conseguem fazer para injetar dinheiro na economia. Já tivemos a oportunidade de analisar em vários outros vídeos, antecipação de precatórios, aumento do salário mínimo acima da produtividade, facilitando as pessoas a receberem os bolsas, famílias, independente se precisam ou não precisam, e esse dinheiro entra via consumo. Falam para o crédito consignado ter uma taxa teto, um estímulo com taxas subsidiadas de juros para as pessoas se endividarem, o dinheiro entrar na economia, enfim, vários mecanismos que são possíveis para injetar dinheiro na economia e estimular o consumo. Isso estimula o PIB no curto prazo. Também tivemos a oportunidade de analisar num outro vídeo por que o PIB vem crescendo nesse ano e tem um grande componente que é o expansionismo fiscal. O governo gastando muito, injetando dinheiro na economia, estimula as fórmulas que compõem o PIB. Gasto governamental, gastos das famílias, ou seja, a família recebendo dinheiro do governo via transferência de renda, gasta muito e isso obviamente estimula duas contas importantes que compõem o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O que eu quero dizer aqui, voltando, é que naquela época você tinha um cenário de inflação que levou a uma medida draconiana do governo Collor de confiscar as poupanças. A Fiat Elba, como eu falei, foi apenas um pano de fundo, mas uma economia deteriorada, com as pessoas com o dinheiro congelado, algo totalmente inconstitucional para conter uma inflação colossal, dada a irresponsabilidade fiscal de um governo que gastava muito mais do que arrecadava, e chegamos a ter inflação de mais de 1000% ao ano. Um outro cenário do que vivemos hoje, e vamos voltar isso rapidamente para a opinião do impeachment atual, se ele é possível ou não. O segundo impeachment que o Brasil passou foi justamente no governo da Dilma, aquela catástrofe econômica com o plano da nova matriz macroeconômica da Dilma, com Guido Mantega, com taxa de juros subsidiada, enfim, outro descalabro sob o ponto de vista de conhecimento econômico. Mas vamos passar rapidamente aqui alguns dados do governo Dilma. As despesas primárias, veja que não paravam de crescer, mas detalhe, repare aqui a partir de 2005, 2006, onde elas crescem exponencialmente, ainda no segundo mandato do governo Lula. Atenção a esses números. Olhando aqui, nós tiramos esses gráficos do site do Tesouro Transparente, portanto dados oficiais. Nós vemos que também a partir de 2006, o superávit primário do governo também se estabilizou, cresceu um pouco e derreteu ali na crise de 2008, 2009, depois os países tiveram uma recuperação e voltou a cair até que entrou na zona vermelha, que foram os déficits produzidos pela Dilma. Mas, de novo, o superávit que o governo Lula 1 vinha fazendo, e já vamos mostrar por quê, começaram a cair já no Lula 2 e acelerou absurdamente no Dilma 1 e Dilma 2, que acabou culminando no impeachment e, obviamente, naquela retração do PIB, como mostraremos em breve. O estoque da dívida pública federal também cresceu ano após ano. Vamos olhar aqui a partir de 2006, como é uma tendência clara de alta, já crescendo a dívida a partir do governo Lula 2. E claro, nós vemos ali que antes do impeachment da Dilma, o PIB caiu 7% nos últimos 2 anos. Segundo uma própria matéria da Veja, o governo Dilma tem o terceiro pior PIB da história do país. Então, obviamente, mais uma crise severa econômica, onde as taxas de juros explodiram para níveis de 14%, teremos isso em breve agora. E claro, uma taxa de inflação que bateu quase 12%, taxa oficial de inflação. Na rua, claramente a gente sentia mais. Mas vamos lembrar que mencionamos aqui a catástrofe da Dilma, mas que também teve um grande responsável ali no Lula 2 de começar a queimar aquelas reservas. Mas de onde vieram essas reservas? Vamos entender um pouco do contexto do mundo. Ora, as commodities tinham o preço lá na lua. Isso aqui é o gráfico do petróleo desde os anos 70. Se olharmos aqui a partir dos anos 2000, vemos um amplo crescimento da cotação do barril do petróleo, que saiu de baixo de 25 dólares e atingiu quase 150 dólares ali em 2008, 2009. Depois voltou a cair, mas voltou a subir para cima de 100 dólares. Ou seja, o Brasil, um exportador de commodity, e a China crescendo a níveis de 10% ao ano, construindo um país que até então
não era urbana, então tinha tudo para construir estradas, rodovias, portos, aeroportos, demandando todas as commodities e elas com os preços lá na lua, mais entrada de dólar para o Brasil, mais receita para o Brasil, maior superávit primário, mesmo aumentando as despesas. E aí o governo Lula se diz responsável fiscalmente. Lá ele pegou a bonança, teve a sorte no mundo. Agora a gente vê ele mais perdido que cachorro em dia de mudança. Outro gráfico importante a ser analisado foi justamente a desigualdade na América Latina, ou seja, a disparidade entre o 1% mais rico frente ao restante da população. Ao olharmos nesse gráfico, o Brasil está lá em cima, é a linhazinha roxa. Ou seja, desde os anos 2000, a queda da desigualdade foi menor do que os seus pares. Aqui, inclusive, a gente colocou México, Guatemala, Nicarágua, Chile, Equador, Peru, Bolívia, El Salvador, Colômbia, todos com dados melhores do que o do Brasil nos anos 2000, nos anos que dizem que foi os anos ouro do governo Lula. O mundo surfava essa onda e mesmo assim o Brasil surfou abaixo da média.